beleza? Hoje eu vou falar aqui pra vocês, né, se existe uma calopsita mais adequada, né, mais apropriada para você aí que tá começando agora, que vai comprar a primeira calopsita, né, e às vezes fica na dúvida se tem uma calopsita ideal para você aí que é iniciante. As pessoas geralmente sempre têm essa dúvida, né, se existe uma calopsita, né, uma mutação de calopsita que é mais ideal, que é mais adequada, né, para uma pessoa que está começando, né. Então, muitas pessoas me perguntam, uma calopsita padrão lutino, padrão silvestre, qual que é melhor aí para mim que vou ter minha primeira calopsita, né? Ou para mim que sou iniciante, se existe alguma diferença aí, né? Entre essas mutações que faz com que uma seja melhor que a outra para uma pessoa iniciante. Então questões como o temperamento, né, o comportamento, né, será que tem diferença aí? Será que existe alguma diferença de uma mutação para outra? Geralmente quando a gente pensa nessa questão, né, de diferença de comportamento, né, ou temperamento de espécie, né, de raças diferentes, geralmente a gente traz isso do cachorro, né, dos cães, que geralmente um cão, né, a depender da raça do cachorro, do cão, vai atender a determinada finalidade. Então um cachorro de guarda, por exemplo, né, um canicorso, ele vai ser adequado aí para fazer a proteção de uma área privada, por exemplo. Enquanto que um cachorro de raça pincher vai ser ideal aí para quem quer ter um animal como pet, né, dentro de casa, dentro de um apartamento. Então são bem diferentes aí na questão do cachorro, né, dos cães, por exemplo. Então no passado, né, lá atrás, esses cachorros eles foram separados, né, segregados, as variações genéticas para cada espécie, cada raça de cachorro, né, desempenhar uma determinada função. Então na questão do cachorro sim, você vai ter que, né, se você for comprar um cachorro, tem aquele cachorro que é mais indicado aí para você que está começando agora criando um cachorro, né, e até para qual finalidade você quer aquele cachorro. Então aí cachorros que são mais agressivos, né, são utilizados geralmente para guarda, né, para guarda de locais privados, enquanto os cachorrinhos menor, de porte menor, né, e temperamento mais calmo, geralmente é utilizado aí como pet. Então, para alguém que vai comprar uma calopsita aí, né, é um pouco diferente. Geralmente, calopsita, o que é visado aí, o que a gente observa é somente mesmo a característica da estética, né, características estéticas, que é o quê? Que é a cor, né, que é o topete, né, a plumagem bonitinha, né, o tamanho. Então, calopsita não existe esse negócio de calopsita, né, ideal para uma pessoa que está começando agora. Eu vou mencionar aqui alguns pontos que vale a pena salientar, mas a princípio, né, como regra, assim, a gente tem que calopsita, né, assim como outras aves, tem como características aí a serem observadas somente a cor, somente questão estética mesmo do animal. Então, quando criadores trabalham aí, né, com a genética da calopsita, é visando somente a questão estética do animal, né, uma questão mais de plumagem, uma plumagem mais bonita, mais brilhosa, né, um tupete maior, mais salientado, aquelas marquinhas na bochecha, né, mais marcantes, mais vibrantes, né, o tamanho também da calopsita, calopsitas maiores também é mais priorizadas aí, né? Então tudo aí visando uma questão estética e não uma questão de comportamento ou de temperamento. Porque, por exemplo, não existe esse negócio de cruzar, por exemplo, uma calopsita mansa, né, dócil, com outra calopsita mansa e dócil, né, a fim de ter filhotes aí dóceis também. Então isso não existe. A questão das aves, né, é só mesmo a questão estética, questão de plumagem, questão de tamanho, de aspectos como o tupete da calopsita, mas nada de comportamento. Então, quando se fala em ave, o quesito mais importante a ser considerado é o quesito estético, né? E às vezes, em alguns casos, né, algumas aves aí que cantam, né, as pessoas também cruzam aves que têm tendência a cantar mais com uma outra ave que também tende a cantar mais. Mas não é o caso da calopsita. A calopsita, o canto dela é padrão, não tem essa diferença não. Não existe uma calopsita que canta mais do que outra, né? E os criadores também não visam isso, esse negócio de, se a calopsita canta mais, então eu vou cruzar ela com uma outra que canta mais para nascer filhotes que também cantam. Não, geralmente calopsita todas cantam a mesma coisa, é um padrão. No caso da calopsita aí, né, só tem a variação do macho para fêmea, né, que o macho canta bem mais do que a fêmea. Agora sim, né, no caso da calopsita albina, que é a calopsita que tem a mutação do albinismo, né, que é sem pigmentação nas asas e os olhos vermelhos, as pessoas têm que ficar atentas aí quanto ao sol, né? Essas calopsitas são um pouco mais sensíveis ao sol, então você deve evitar e deixar esses animais muito tempo expostos ao sol, que pode desenvolver algum problema aí, né? Com mais facilidade do que aconteceria com a calopsita que não fosse albina, né? Então a calopsita albina aí tem que ter esse cuidado a mais, mas nada que motivo, né, que você não deixe de comprar uma calopsita albina. Embora tenha essa sensibilidade, ela também pode ficar no sol, assim como as outras, né? Ela só é um pouco mais sensível do que as outras, né? No que diz respeito à sensibilidade
à luz do sol. As calopsitas fulvos também, né? Também tem essa questão do albinismo, né? Embora ela tenha pigmento nas penas, ela também tem um olho vermelho. E esse olho vermelho característico das calopsitas albinas torna ela mais suscetível, né, à luz visível, à luz do sol, né? Como também a desenvolver algumas doenças relacionadas aos olhos, né? Como, por exemplo, a conjuntivite, né, que é bem comum também nas calopsitas, sendo que as calopsitas albinas têm uma tendência maior, né, a desenvolver o conjuntivite. Não quer dizer que se você tiver uma calopsita albina, ela vai ter uma conjuntivite, vai desenvolver a conjuntivite. Não, ela só tem uma probabilidade maior de contrair, né, de ter esse tipo de problema aí nos olhos. Isso, né, eu já vi vários criadores afirmando, né, que existe de fato essa sensibilidade, né, das calopsitas albinas, né, as fulvos também, que tem o olho vermelho, são albinas também, que tem essa sensibilidade maior ao sol, né, e tem essa probabilidade maior de desenvolver alguma doença aí no olho. Então eu não vou ter uma calopsita albina porque pode desenvolver alguma doença nos olhos, ou elas não são resistentes ao sol. Não, não é isso. Calopsita albina é igualzinha a outra calopsita comum, né? Acontece que ela é um pouquinho bem mínimo a mais, né? Mais sensível ao sol e tem mais um pouquinho de probabilidade de desenvolver alguma doença relacionada aos olhos. Eu, por exemplo, aqui crio calopsita normal, né? E várias calopsitas albinas também. E já aconteceu bem mais das calopsitas normais ficarem com problemas, né, nos olhos, né, do que as calopsitas albinas. Enquanto que a calopsita albina também eu não vou deixar no sol, né, da mesma forma que eu não deixo uma calopsita normal no sol. Então não existe isso de, vou deixar de comprar uma calopsita albina por conta da sensibilidade ao sol ou por conta de que elas são mais suscetíveis a desenvolver uma doença. Não, isso não existe. Você pode ter sua calopsita albina aí tranquilamente, que elas também são extremamente resistentes aí, né, a doenças e tudo mais. Calopsitas em geral tem uma genética, tem uma imunidade muito boa, dificilmente ficam doentes, né? Dificilmente vai desenvolver uma doença natural. Geralmente, quando a calopsita fica doente, é por uma questão aí relacionada à alimentação, né? Ou por uma questão de higiene do seu recinto. Então, pode comprar uma calopsita albina sem problema nenhum. Então, a dica que eu deixo aqui para vocês é que escolha aquela que mais lhe agrada, né? Na questão estética, né? Aquela que você considera a calopsita mais bonita, é aquela que você deve adquirir. E se preocupar aí, né? Somente com as questões básicas, né? Você tem que ter um conhecimento, né, tem que ter noção, né, de como cuidar de uma calopsita se você for iniciante, né, independente de qual calopsita seja, independentemente de qual ave seja, né, você tem que ter as noções básicas aí de como criar uma ave dessa. Uma calopsita, por exemplo, demanda algumas necessidades aí, né, como alimentação adequada, né, uma higiene bacana da gaiola, do recinto onde ela vive, né, ter a interação, né, nunca comprar calopsita e deixar ela lá jogada, largada. Eu vejo muita gente que compra a calopsita e deixa ela dentro de uma gaiola, né, lá em um cômodo, sem nunca ter o contato com essa calopsita. Sendo que calopsitas são aves muito sociáveis. Então, se você deixar comprar uma calopsita e largar ela lá isolada, sozinha, bem provavelmente ela vai adoecer aí, né, vai ficar muito triste, vai ter uma depressão aí, né, aves também ficam depressivas, principalmente calopsitas, né, que são muito apegadas, se apegam bastante ao dono, né, e a outras calopsitas. Então você nunca deve deixar essa calopsita sozinha e largada, né? Tem que sempre estar interagindo com ela aí. E caso você não tenha tempo para estar interagindo, é importantíssimo que você tenha outra calopsita, né? Seja um casal de calopsita ou uma calopsita fazendo companhia a outra. Mas nunca deixar essa calopsita sozinha, porque são animais muito sociáveis e não toleram ficar sozinhos, né, sem atenção ali, isolados. Então esse foi o vídeo, né? Você então aí fica a critério seu aí comprar a mutação de calopsita que você achar melhor aí, né, visando a estética somente, e ter também, né, a noção, né, os conhecimentos básicos aí para cuidar de qualquer animal, qualquer ave que seja, né. Com isso aí você vai ter um animal saudável aí, né, e feliz aí dentro da sua casa, tá certo? Esse foi o vídeo. Se você acha que foi útil, né, esse vídeo, esse conteúdo aqui, se inscreva no canal e valeu. Qualquer dúvida também pode deixar aqui no comentário que eu respondo e valeu.